no momento, nós vamos ter a satisfação de ouvir o meu amigo Dr. Fernando Walter. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra. Eu tenho quase 30 anos de formado em medicina, 14 anos de Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Fui tesoureiro, secretário, office boy, e agora virei presidente da sociedade. E é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de falar em Brasília, perante uma plateia tão seleta e que pode mudar a história do câncer de cabeça e pescoço dentro do Brasil. Corrigindo algumas coisas, e acho que até para elucidação para todos, hoje a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço é a segunda maior sociedade de especialidade do mundo. A gente só é menor do que a Sociedade Americana de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, né? Nós temos hoje 16 serviços formadores ao longo do país, com excelentes profissionais, né? Em relação ao câncer de cabeça e pescoço, que o senhor falou que é o quarto mais comum em homens, realmente. Agora, se você associar câncer de boca, câncer de laringe e câncer de faringe, nós estamos falando de 41 mil casos anos, a gente só perde para câncer de próstata. Isso sem colocar câncer de pele dessa região e câncer de tireoide. Ou seja, se colocar câncer de tireoide e câncer de pele, a gente está pau a pau com o câncer de próstata hoje no Brasil. Só que, diferentemente dos outros cânceres, o câncer de cabeça e pescoço ele é estigmatizante. Ele está na cara. A pessoa não fala, a pessoa não come, a pessoa tem dor, a pessoa tem disfunção, inclusive para conviver em sociedade. Eu não sei se vocês sabem, mas é o maior índice de suicídio entre pacientes oncológicos do mundo, é o câncer de cabeça e pescoço. Durante alguns anos da minha vida, eu trabalhei no Hospital Heliópolis e depois na Escola Paulista de Medicina. Em ambos os lugares, eu tive paciente que pulou do andar da enfermaria e se suicidou, quando ele viu o resultado da cirurgia dele. Então, por causa dessa estigmatização do câncer de cabeça e pescoço, a gente tem que ter um carinho especial por esses pacientes, né? Aqui a gente está vendo um paciente laringectomizado, mas eu posso mostrar para vocês, eu acho que eu não queria fazer aqui um show de impactação, mas eu posso mostrar paciente sem língua, eu posso mostrar para vocês o paciente sem olho, sem mandíbula, sem orelha, um paciente que não consegue falar, que usa sonda nasointeral ou gastrostomia para se alimentar, né? Um paciente que tem que usar traqueostomia, que todos esses fatores, para quem não é médico e pode não entender, aumentam sobremaneira a qualidade de vida dessa pessoa. Esses pacientes cursam frequentemente com depressão, eles precisam, além do apoio de todo que foi colocado pela Cristina aqui, de psiquiatra, não é um paciente oncológico normal, entendeu? Então, a gente está vendo isso acontecer no dia a dia. Eu vejo isso que foi colocado no meu dia a dia. Infelizmente, a gente ainda nunca vai ter resultado apesar de ter os melhores médicos do mundo em cabeça e pescoço, a gente não consegue ter os resultados do primeiro mundo. Por quê? Porque a gente pega 50% dos pacientes com estadio 4. O estadio avançado, o índice de cura desses pacientes é menos de 10% em 2 anos, enquanto que o estadio 1 e 2, a gente consegue curar 80% dos pacientes, né? Então, a gente cura estadio clínico de laringe, de boca, de faringe, com excelentes resultados. Prevenção começa em casa, tá? Eu trabalhei dentro de um hospital que era dentro da favela, que o pai fumava, a mãe bebia, usavam drogas. Prevenção começa em casa. Assistência básica começa em casa. Ensinar que fumar pode dar câncer, que beber pode dar câncer, que você precisa ir no dentista, que você tem que tratar sua boca, começa em casa. E aí começa a assistência básica. Parece que é chover no molhado, mas prevenir é muito mais barato do que remediar. O tratamento do câncer de cabeça e pescoço talvez seja um dos tratamentos mais caros dentro da área oncológica que existe. Basicamente, você não tem um tratamento unimodal, tá certo? Então, normalmente você vai precisar de cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Fora isso, você vai precisar de dentista, você vai precisar de bucomaxilo, você vai precisar de psicólogo, você vai precisar de fonoaudiólogo, você vai precisar de fisiatra. É uma equipe absolutamente grande e com pouca gente especializada. Falando basicamente em prevenção, né? Para quem não sabe, você fumar só aumenta o risco relativo do câncer de cabeça e pescoço em 16 vezes. Você beber somente, ser alcoólatra, em 9 vezes. Quando você fuma e bebe junto, o risco relativo para o câncer de cabeça e pescoço aumenta em 100 vezes. Tá certo?
Aí a gente fica falando assim, poxa, a gente vê uma campanha gritante sobre tabagismo. Tá, mas a gente tem que ter uma campanha gritante sobre alcoolismo também. O Brasil é um país alcoólatra, tá certo? E o álcool dá tanto câncer quanto o cigarro. Né? Não adianta falar que fumar é coisa de bandido e beber vinho é coisa chique. Não é. Porque hoje os franceses, por exemplo, é o maior índice de câncer de laringe do mundo, e eles com cigarro e bebida francesa, mas eles estão lá, tendo câncer de laringe deles, entendeu? Então, a prevenção começa por cigarro, começa por bebida, isso parece óbvio, mas nós somos país dos isentados, brasileiro não vai em dentista. Hoje, nos Estados Unidos e na Europa, 90% dos cânceres de cabeça e pescoço são diagnosticados por dentistas, não são diagnosticados por médicos. Tá certo? E como foi falado pela Cristina, se você pegar um paciente com uma lesão de 1 centímetro, você cura esse paciente. O tratamento custa quase zero, né? E você tem um resultado excelente, né? Então, isso daí tem que começar dentro da escola, com higiene oral, tem que começar a ensinar a população que ela tem que ir no dentista, tem que ensinar a população que ela tem que ter uma boa higiene, ela tem que ensinar a população que ela precisa se alimentar adequadamente, tem várias coisas, né? Então, cigarro e álcool é uma coisa, tratamento dentário é outra coisa, alimentar é outra coisa. Nós somos um país ensolarado, tá? Um dos maiores índices de câncer de pele do mundo. Câncer de lábio é quase uma epidemia no Brasil, né? A gente tem uma população rural ainda, tem que ensinar que tem que usar protetor solar, tem que ensinar que tem que se proteger do sol. Estou falando tudo isso porque eu quero deixar a medicina mais barata, porque na hora que esse paciente tiver que internar lá no Amaral Carvalho, vai custar caro e vai sair do bolso de todo mundo. Eu tive a oportunidade, e agora a última coisa, infelizmente, as mulheres sempre tiveram menos câncer de cabeça e pescoço, só que começaram a fazer as mesmas besteiras que os homens fizeram a vida inteira. Então, começaram a fumar, começaram a beber, começaram a achar que isso é legal. Tá certo? E vou falar ainda mais, desculpa o palavreado, começaram a transar mais que homem também. Tá? Antes o homem só era safado, agora tem um monte de mulher que apronta também. Entendeu? Então, o que acontece? Nós estamos tendo uma epidemia de HPV. Tá certo? Então, eu queria que vocês soubessem qual é a importância dessa história toda. Né? Hoje, 90% dos cânceres nos Estados Unidos de amígdala são por HPV. Tá certo? Na Europa, já chegou a 70%. No Brasil, o último estudo, a gente está falando em 7%, mas já existe um estudo do AC Camargo que encontrou 60% dos pacientes dele com câncer de amígdala com HPV. Tá certo? Então, a sociedade brasileira foi uma das sociedades que mais defendeu de cabeça e pescoço, achou engraçado, né? Não era a de ginecologia, não era a de urologia, que defendeu a vacinação indiscriminada para homem e mulher de HPV. Tá certo? E a gente tem que colocar uma coisa na cabeça, isso também se ensina, isso também se previne. A chance que você tem de contrair o HPV, ela é uma evolução geométrica. Ou seja, após 6 parceiros, me desculpem todo mundo aqui, mas após 6 parceiros você tem 90% de chance de ser colonizado pelo HPV. Entendeu? Então, à medida que você aumenta o número de seus parceiros sexuais, e lembrar que muitas vezes você está transando com uma pessoa que já transou com mais 10, que transou com mais 10, e você tem a rede cruzada. Então, hoje, o HPV virou uma coisa endêmica, do mesmo jeito que a herpes. Os vírus são muito parecidos. Né? Se você testar todo mundo, mais de 90% da população tem herpes hoje. Se eu testar todo mundo aqui na sala, pelo menos 30% vai ter HPV. Tá certo? Essa é a verdade. Grande maioria não vai se manifestar. Grande maioria vai morrer e não vai saber que teve HPV. Nem HPV ginecológico, nem HPV de boca. Mas hoje a gente vê cada vez mais pacientes jovens, abaixo dos 45 anos de idade, sem ser tabagista, sem ser etilista, com cânceres avançados de cabeça e pescoço por razão do HPV. Né? Então, pondo isto, eu estava falando mais ou menos de prevenção, é o que eu acho que a gente tem que atacar. Continuar com as campanhas nacionais de tabagismo, etilismo, assim, incentivar a população a ir ao dentista. Eu sei que existe um problema sério de saúde pública dental, bucal nesse país, e a gente precisa tentar corrigir, e também conscientizar
da importância, isso daqui nos próximos 15 anos vai virar endemia mundial do HPV. Isso é uma coisa extremamente importante, extremamente importante. E outra coisa, a gente vê aqui no Brasil todo mundo metendo o pau no SUS, falando mal do SUS, né? E, na verdade, não é bem assim. Eu acabei de dar uma aula na Índia, no Congresso Mundial de Câncer de Boca, na Academia de Oral Oncology, e a aula que foi me dada foi fazer um estudo comparativo entre as saúdes públicas dos BRICS. Então, eu tive que comparar a saúde pública do Brasil, Índia, Rússia, África do Sul. Quem mais investiu desde 2001, e são os dados atualizados que eu tenho, que era de 2001 a 2012, em relação ao produto interno bruto, foi o Brasil. Disparadamente, ele aumentou muito a participação da fatia saúde em relação à Rússia, em relação à Índia foi ridículo, praticamente não aumentou nada, tá certo? Então, o Brasil tem feito a lição de casa dele, ele tem aumentado gradativamente. O Brasil hoje gasta mais ou menos de 10% a 11% do seu produto interno bruto com saúde. Qual o problema? É mau gasto. E na parte oncológica, mais mau gasto ainda. E eu vou explicar por quê. A gente acha que hoje, talvez 70% do nosso volume oncológico seja gasto com quimioterapia. É basicamente isso, entendeu? Se você pegar o último estudo do CNN, é um estudo muito sério, que gerou vários problemas nos Estados Unidos por causa desse estudo, eles mostraram que nos últimos 15 anos, o FDA aprovou mais ou menos 276 drogas novas de alto custo nos Estados Unidos. Dessas 276 drogas, só 3% tiveram efetivamente algum benefício para o paciente dele. Nós estamos falando de trilhões de dólares, nós não estamos falando de bilhões de dólares, nós estamos falando de trilhões de dólares. 276 drogas aprovadas, apenas 3% efetivamente funcionaram para o paciente oncológico. Tá certo? Então, a gente tem que tomar cuidado aqui, eu sou muito crítico por algumas coisas, alguns processos da Anvisa, sou muito crítico por alguns processos do Conitec, né? Mas a gente tem que tomar cuidado também com o que a gente está aprovando. Para quem não sabe, para os nobres deputados, todo mês de maio, existe nos Estados Unidos o Congresso da ASCO, que é a Associação Americana de Oncologia. Tá? É o maior congresso do mundo, nós estamos falando de um congresso para cerca de 12 mil pessoas. Eles fecham uma McCormick Place em Chicago, que é o maior centro de convenções dos Estados Unidos, um andar inteiro só para a Fundação ASCO. Tá? A feirinha desse congresso é maior do que o IMB inteiro, só de laboratório expondo as medicações deles. Né? Ou seja, toda a ASCO é uma desgraça para o Brasil, porque os oncologistas vão para lá e voltam com uma droga nova que custa milhões de reais. Tá? Então, a gente tem que começar a pautar o que é bom para o nosso paciente, efetivamente, em termos de saúde pública. Você tem que ter o convênio particular, você paga como você quiser. Em termos de saúde pública, a gente tem que ter um estudo muito mais rígido do que realmente vale para a saúde pública, o que não vale, que é o que a gente vê a falta em relação ao tratamento. Não dá para você, num país continental desse, gastar 70% de toda a verba tua de saúde oncológica em quimioterapia. Não tem nexo isso. Não tem nexo. Então, já que a gente não gosta de usar eu acho o padrão do FDA americano absurdamente aberto, então comecemos a usar, ou pelo menos olhar para o NICE inglês, que tem uma saúde pública absolutamente respeitada, só que eles gastam 300 bilhões de pounds por ano, nós estamos falando de 1 trilhão e 200 bilhões bilhões de reais de saúde por ano, só que eles são muito mais restritivos para colocar uma droga no mercado, porque eles sabem que na hora que eles colocarem aquela droga no mercado, eles vão ter que dar para toda a população. Né? Não, o NICE é muito mais que o Brasil. Então, comecemos a pegar outros exemplos para a gente tentar padronizar o nosso tratamento em saúde pública para câncer nesse país. Né? E outra coisa, me desculpe, eu estou vendo cada vez mais centralização. O Amaral Carvalho é um exemplo de tratamento do câncer, como é Barreto, como é o ICESP. Mas nós temos que descentralizar o tratamento de câncer nesse país, gente. Eu vejo vários políticos achando que a centralização faz economia. Você tem que controlar o sistema, você tem que controlar essa distribuição. Mas quanto mais você descentralizar o tratamento,
mais gente vai ter acesso, né? Você falar esse número de cirurgia que vocês fizeram no ano é um absurdo, tá certo? E outra coisa, nós temos que descentralizar também os centros de tratamento como radioterapia, como quimioterapia. Não adianta você ter uma radioterapia no estado inteiro, não vai dar conta, né? Hoje a gente tem radioterapias trabalhando para o SUS 24 horas por dia, a gente fazendo radioterapia às 2 horas da manhã, porque não tem máquina para funcionar. Então, me desculpe eu ter me alongado um pouco, mas eu queria colocar um pouco a realidade para vocês. Quem tiver interesse, quem quiser, eu tenho todos esses números. Eu achei que era muito pesado apresentar uma aula postando quais as coisas boas que o Brasil fizeram, né, quais as coisas que o Brasil pode melhorar, a comparação em termos de câncer, o que a gente tem feito de bom, o que a gente tem feito de errado. Eu tenho todos esses números para vocês, tenho distribuição de cirurgiões e centros no Brasil inteiro, tabelado, eu posso mandar para os senhores depois, só achei muito pesado apresentar tudo isso agora e eu novamente agradeço a oportunidade de poder falar para os senhores. Muito obrigado. Muito agradecido pela excelente exposição do professor Fernando Walder. E agora eu queria